E a primeira turma do Supremo Tribunal Federal julgou nesta segunda-feira a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que suspendeu o funcionamento do X no Brasil. E a rede social vai continuar bloqueada por aqui, com uma votação unânime. Além disso, a Starlink, empresa que fornece internet via satélite, pode perder a autorização para prestar serviço no país, caso não cumpra a determinação judicial de bloquear o X. A Starlink comunicou neste domingo que não cumprirá a ordem até que as contas bancárias da companhia sejam desbloqueadas. Bom, para falar um pouco mais sobre esse assunto, vamos receber agora ao vivo o Márcio Cotes, que é sócio do Cotes Advogados, especializado em inteligência artificial e proteção de dados. Deixa eu colocar o doutor Márcio Cotes aqui na nossa tela. Olá, boa noite, Márcio Cotes, que prazer recebê-lo, bem-vindo. Como vai, Marisa? Tudo bem? Uma boa noite a todos. Márcio, que bom que você pode participar aqui com a gente para falar sobre esse assunto que está aí tão em alta e com vários questionamentos no ar. Deixa eu só retomar, a decisão da primeira turma, aliás, já era esperada, mas houve uma ressalva que foi feita pelo ministro Luiz Fux e que Luiz Fux, que interpretou como uma discordância da multa de R$50 mil para quem acessar o X usando uma VPN, por exemplo. A pergunta é, a divergência em cima desse ponto poderia influenciar em uma revisão ou até mais? Hoje, em tese, quem usar o X no Brasil usando VPN pode ser punido com essa multa? É uma pergunta bem interessante. Na verdade, o voto do ministro ele é um voto unânime, né? Então ele não é maioria. As chances de revisão deste ponto é relativamente pequena, né? E pela decisão judicial, a partir de hoje, né, do momento que isso for publicado, na verdade, no Diário Oficial, que deve ser no Diário Oficial de amanhã, a aplicabilidade dessa multa poderia existir, né? O motivo pelo qual ele entendeu que a multa não deveria ser aplicada é um motivo que eu particularmente concordo, né? A população como toda não é parte do processo do ponto de vista técnico, né, na minha opinião, não deveria existir esta multa para a população. Agora, Márcio, com essa decisão, o STF mostrou que não está disposto a ceder. A pergunta é, o que o X precisa fazer para voltar a funcionar no país? De fato, o STF, a gente tem que lembrar que é a Corte Suprema e os posicionamentos, teoricamente, não são políticos, são interpretações daquilo que dispõe o sistema jurídico brasileiro, né? Então, no entendimento do STF, o X necessita, né, indicar quem é o representante legal da organização no país, porque este é o motivo pelo qual toda essa celeuma jurídica se iniciou, né? Agora, Márcia, outra questão que é muito curiosa é com relação à Starlink. Não é que, como uma operadora, ela teria que bloquear, assim como as outras estão atendendo a decisão, ela teria que bloquear. Aí ela, que é pertencente, digamos, né? Ela é pertencente ao grupo do Elon Musk, ela se recusa. O que pode acontecer tanto com a Starlink, né, nesse caso de recusar-se a cumprir uma ordem, e como empresa mesmo, as pessoas, os usuários, não é, da rede Starlink, como que ficam nessa história? Na verdade, né, do ponto de vista jurídico, há a possibilidade da cassação, né, da possibilidade da operação da empresa no país, né, existindo a possibilidade técnica até mesmo de responsabilização criminal por crime de desobediência, por não estarem acatando uma ordem judicial. Então ela pode ter alguma, digamos assim, ela pode, por exemplo, além de multa, ela pode ser suspensa? Como que funcionaria isso sendo uma operadora? Na verdade, a própria Anatel já se pronunciou, que é a agência nacional que regula o setor, né, de que vai fiscalizar a empresa quanto ao cumprimento da ordem. E se porventura, de fato, não estiverem cumprindo a ordem judicial, de que isso será informado para o Supremo Tribunal Federal. Aí
os ministros vão ter que tomar uma decisão se eventualmente aplicam só sanções do ponto de vista civil, né, no sentido de cassar a licença de operação da empresa ou até mesmo responsabilizar criminalmente pelo crime de desobediência os responsáveis pela empresa no país. E os usuários que têm o serviço da Starlink nesse momento precisam ter aí uma preocupação em mente? Na verdade, uma vez que a empresa pode estar impossibilitada de operar no país, ela vai ter que encerrar suas operações e, consequentemente, os usuários vão ficar sem o serviço que vem sendo prestado. Lembrando que o próprio governo é usuário dos serviços da empresa. Pois é, uma situação que é uma novela realmente que a gente não sabe quais serão os próximos capítulos. Você tem alguma ideia, Márcio Cortes, de qual que serão os próximos passos das empresas de Elon Musk, já que estamos falando de duas situações, não é? Você tem alguma ideia do que possa acontecer? Na verdade, isso é difícil de prever, porque elas seguem as diretivas, as diretrizes e as decisões do seu sócio majoritário, né? E eu diria que nesse momento está um pouco difícil de prever o que ele decide quantas as empresas, né? O fato é que me parece que o sócio majoritário está travando uma guerra, né, de entendimento ideológico do ponto de vista dele, mas o fato é que, independente de posicionamento, a gente tem que lembrar, né, que existem regras dentro do país, elas precisam ser seguidas, se certas ou erradas, se a aplicação está correta ou não. Essa é uma outra discussão, mas o fato é que existe um órgão supremo para a interpretação das regras e a soberania do país deve ser respeitada. O que a gente sim pode discutir, isso dentro da democracia e da liberdade de expressão, é se essas decisões estão corretas ou não estão corretas. Mas, como diria um professor meu do mestrado, né, ordem judicial, ela foi feita para ser cumprida. Tá certo, tá aí. Vamos acompanhando essa história bem de perto. E mais uma vez eu quero agradecer a sua presença, Márcio Cortes, na nossa edição de hoje. Muitíssimo obrigada e vamos nos encontrar em outros momentos. Muito obrigada, boa noite. Uma boa noite. Pois é, pessoal, como vocês veem, tem muita história ainda para acontecer e a cada momento isso pode mudar. Então vocês acompanhem o olhardigital.com.br para ficar atualizado com os próximos passos que essa história vai levar. Realmente tem muita discussão ainda sobre a mesa. Queremos agradecer mais uma vez a presença do Márcio Cortes, que é advogado da Cortes Advogados, especializado em inteligência artificial e proteção de dados.